Vamos continuar com o nosso episódio sobre luto, sempre pedindo que inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e compartilhe, tá bom? Simone, agora vamos falar sobre, tu já mencionasse, mas luta por perdas de animais, porque hoje existe quase uma personificação, não sei como é que é o termo, de animais de humanização, eu acho que seria mais. Exatamente. Existe o luto por perda desses pets queridos, né? Existe. Eu sou cachorreiro e, enfim, existe, né, o luto. Sim, existe, né? Mas sempre existiu. Eu vou dizer assim para ti que certamente aquele gaúcho, gaudério, durão, que montava o seu cavalo, que atravessava, enfim, cidades viajando, tropeiro, como se diz, ele certamente sentia quando seu cavalo morria, né? Então, os animais que convivem com a gente, eles geram também esse sentimento, a perda deles, né? Faz a gente também vivenciar o luto. E claro, quanto mais próximo a gente está de um ser, seja humano ou um animal, que venha a falecer, maior vai ser o nosso sentimento de luto, né? Então, se eu convivo muito com esse animal, ele está dentro da minha família, quando eu vou para a praia ele vai comigo, né? Essa convivência tão próxima que a gente tem tido com os animais aumentou esse sentimento de luto. Mas mais do que aumentou, eu acho que socialmente esse luto vem sendo autorizado. Aí sim né? outra. Porque esse é um outro tema importante também, os lutos não autorizados. Então a gente não pode sofrer, mas era só um cachorro. Não era só um cachorro, era o meu parceiro. Eu sentava para ver TV, ele deitava nos meus pés, ou, né, quem permite, subia no sofá, deitava no meu colo. Ele era o meu parceiro, às vezes eu ia caminhar. Eu tenho pacientes, pessoas idosas, que dizem, olha, se não fosse o meu cachorro eu nem saía pra rua para caminhar, mas eu me obrigo a sair porque eu tenho que levar ele para fazer xixi e cocô, né? Então, de alguma forma, aquele animal estimula a movimentação, a socialização. Aí eu desço lá pro térreo do meu condomínio, eu vou pra calçada, eu dou bom dia para as pessoas, eu cruzo com outros cachorreiros. É uma rotina. Exatamente. Então, esse animal, ele vai fazer muita falta, né? Ele vai causar uma dor. Como ter animais assim inseridos na família tem sido cada vez mais comum, o luto pela perda deles também vem sendo mais aceito socialmente. Eu já passei por perdas, esse tipo de perdas, e sei como é duro também. Simone, agora eu vou te fazer uma colocação e a gente pode divagar bastante sobre isso, porque é onde talvez a maioria do público do nosso canal se encaixe, vamos dizer assim, ou pode dizer assim, que vivencie, que são o luto pela perda da saúde, limitações, envelhecimento. Eu vou te dar um depoimento e uma vivência, né? Um depoimento é pela minha própria condição física, que eu me submeti a uma cirurgia de coluna. Eu hoje sou uma pessoa limitada, né? E posso te confessar que isso gerou e gera um luto que não acaba, porque no momento que tu te dá conta das tuas limitações, quer seja por envelhecimento, ou quer seja por um procedimento cirúrgico, uma patologia, uma doença, mas tu ter essa noção, isso gera um luto. E outra é um luto também por doença, mas também por envelhecimento. A minha mãe teve o final dos dias dela de uma maneira muito... Os últimos anos ela tinha um problema pulmonar muito grave. Os últimos anos ela andava puxando um carrinho com um tubo de oxigênio, né?
Mas ela tinha a noção dessa deficiência e ela lutou até o fim contra, sabe? A negação, aquelas fases que tu disseste, não sei se existe a negação, né? Ela negava, ela não aceitava, ela não tinha a aceitação. Então vamos conversar agora um pouquinho sobre esse tipo de luto, sobre as deficiências, sobre as limitações, o envelhecimento. Tu que trabalhas com esse público, né, de 60 a mais. Numa sociedade onde a juventude é tão valorizada, né, as próprias rugas, a própria mudança corporal, né, uma barriguinha, enfim, já não está mais com tudo no lugar, como a gente diz, pode gerar um luto, né? Claro que não é um luto intenso, como o luto de morte, o luto de afastamento de uma pessoa querida, como tu falava antes, né? Ou de um pet, mas é um luto que a gente vai vivenciando um pouquinho cada dia, assim, é um sentimento de perda, de já não sou mais aquele que eu era antes, né? E isso pode acontecer, sim, por doença, por uma necessidade, como tu disse, de uma cirurgia que depois tu não recupera mais aquele movimento integralmente, como tu tinha aquela agilidade, né? Então tem a ver com questões estéticas, tem a ver com questões de mobilidade, com questões de saúde, e são reais, né? Mas como a gente também não aprende assim, não tem aprendido, eu acho que vem acontecendo, mas a lidar com o envelhecimento, aceitar o envelhecimento como algo normal e esperado, ou até de perceber que a única chance de não envelhecer que a gente tem é morrendo jovem, né? Só fica velho quem está vivo, quem está vivo. Então a gente precisa ter uma aceitação maior da velhice, né? A gente está aí cheio de procedimentos estéticos, que eu acho bacana também, a pessoa querer se cuidar, ter autoestima, mas a gente também vivencia um exagero desses procedimentos estéticos em prol de uma eterna juventude, né? E poder aceitar a velhice, as rugas, a queda de cabelo, a barriguinha, até questões da sexualidade, né? A gente está falando aqui principalmente para o público masculino, a questão da potência, né, masculina, na questão da sexualidade. São lutos que vão sendo vivenciados. Mas, especificamente nessas perdas, o mais importante é a adaptação. Sim. Né? É a adaptação, é entender que a gente está vivendo uma nova fase, aprender a lidar, colocar no lugar daquela limitação talvez uma outra coisa que a gente possa fazer, né? Que substitua. Aí talvez valha aquela máxima de substituir um amor por outro, né? Sim. Bom, se daqui a pouco algumas coisas que tu gostaria de fazer, mas não pode mais em função da tua coluna, talvez tu possa substituir por outra. Se eu não posso esquiar, eu posso jogar xadrez. Pode jogar xadrez, né? Então é bem por aí mesmo, né? O meu pai gostava muito de jogar futebol, antes eu trouxe o exemplo dele. Houve um momento em que, né, os médicos proibiram, ele teve também um problema de coluna, não pode mais jogar futebol, ele foi jogar bocha. Continuou com um círculo de amizades e aí continuou do jeito como ele gostava de ser, mas trocou o esporte, né? E ok, daqui a pouco se não desse mais para jogar bocha, jogava carta, sabe? Então eu acho que o importante é a gente poder ir se adaptando, né? E o luto, como eu disse bem no início, é o processo de adaptação. A hora que tu consegue parar de sentir tanta tristeza porque tu já não pode mais fazer determinada coisa, mas que agora tu pode fazer outra, é o momento onde tu superou aquele luto e tá passando a viver de forma mais adaptada. Porque uma tristeza, uma saudade, como era bom quando eu podia. Ok, faz parte. É como sentir saudade daquela pessoa que faleceu, né? Sentir saudade da tua coluna de 30 anos atrás. Mas, se tu já está adaptado a isso, o luto já passou. Agora tu só sente uma saudade de vez em quando. Eu acho que a maneira mais... a palavra, o termo mais apropriado seria aceitação. Sabe? Não tem opção. Né? Não tem opção no caso de uma doença, no caso de uma limitação como sequela, ou no caso de um envelhecimento,
É, aceitação é uma coisa que independe da gente, então, efetivamente, eu acho que a aceitação, pelo menos para mim, é o que tem norteado essa tentativa de superação dessas limitações, né? E essa palavra ela é muito importante, a superação, até no sentido de buscar soluções. Porque buscar viver melhor daquele jeito que a gente está, né? Sim. Então, se é fazendo uma atividade física, uma fisioterapia, um pilates, se for uma questão física, mas eu tive um AVC e fiquei com uma sequela na fala. Se eu puder, se eu tiver condições e eu me mobilizar para ter aquilo como um objetivo de retomar alguma coisa que eu perdi, né? Então eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer uma fono, eu vou fazer uma atividade para minha memória. Se eu for podendo me abrir para as opções que eu tenho de melhorar o meu problema, né? Eu também vou ter ganhos com certeza.